Todo mundo achava que sabia de tudo. Cravaram que a Sauber estava perdida, que o C45 era um dos piores carros do grid e que não haveria salvação. E claro, como sempre acontece, teve muita gente dizendo que o Gabriel Bortoleto não iria aguentar o ritmo da Fórmula 1. Mas o GP de Miami chegou e virou esse jogo. Muitas coisas que pareciam certezas caíram por terra. E não é exagero dizer que algo importante foi descoberto nesse fim de semana que pode mudar completamente o rumo da temporada, da equipe e do próprio Gabriel. Não se trata de achismo ou teoria de fã empolgado. São declarações vindas diretamente de Jonathan Willey, Nico Hülkenberg e do próprio Bortoleto. Todos eles falaram em evolução real, em uma descoberta, em uma mudança de comportamento no carro, algo que não se via há muito tempo dentro da Sauber. E se tudo isso se confirmar, a parte europeia do campeonato pode ser bem diferente do que todo mundo estava esperando. E o mais curioso é que a maioria do público nem percebeu. Isso, estavam focados demais no abandono do Bortoleto em Miami e perderam o que realmente importa. O C45 pode ter dado um salto. Neste vídeo, eu vou te mostrar com provas e declarações por que o GP de Miami pode ter sido o verdadeiro divisor de águas da Sauber em 2025. E mais, como isso pode sim dar ao Bortoleto chances reais de pontuar nas próximas corridas. Então segue comigo, porque esse conteúdo tá forte. Antes de qualquer empolgação, é importante lembrar como essa temporada começou para a Sauber e para o Gabriel Bortoleto. A equipe chegou em 2025 totalmente pressionada, com um carro que parecia mais um quebra-cabeça do que um projeto pronto para correr. O C45 estreou cheio de limitações. Era instável em curvas de baixa, fraco nas retas e tinha dificuldades constantes para aquecer os pneus nas primeiras voltas, um problema que se repetiu praticamente em todos os GPs fora da Europa até aqui. Bortoleto, por ser novato, ainda carregava o peso de ter que provar o seu valor diante de um grid repleto de nomes experientes e equipes com estruturas muito mais sólidas. Enquanto tentava se adaptar à brutalidade do ritmo da Fórmula 1, Abu Mozia, Sauber cometia erros nos boxes, setups mal acertados e apresentava uma performance geral abaixo da média. A situação era tão frágil que muitos já davam como certo que seria um ano de sofrimento e abandonos para a equipe suíça. Mas mesmo nesse contexto adverso, o brasileiro mostrava lampejos de talento. Em várias sessões de classificação, ele conseguiu superar o experiente Nico Hülkenberg. E dentro do cockpit, dava para perceber que o problema não era o piloto, era o conjunto. Faltava confiança, faltava constância, mas nunca faltou vontade. Ainda assim, até o GP de Miami, a narrativa que dominava era uma só: o carro não ajuda. A equipe não responde, e Bortoleto vai ter que se virar para sobreviver. No meio de tantas críticas e previsões pessimistas, algo começou a mudar discretamente dentro da Sauber. A equipe, que vinha acumulando erros operacionais e decisões mal calculadas, começou a dar sinais claros de organização técnica e foco. Essa virada não foi estampada nas manchetes, mas estava ali, nos detalhes. E o GP de Miami foi o espelho dessa nova postura. Primeiro, a largada. Em etapas anteriores, o C45 sofria demais para gerar temperatura nos pneus nas voltas iniciais, o que comprometia a tração e fazia os pilotos perderem posições logo no começo. Mas em Miami, tanto Bortoleto quanto Hülkenberg largaram bem, com consistência, sem aquela perda de rendimento imediata. Isso indica que algo foi ajustado, talvez a suspensão, a pressão dos pneus ou até a embreagem. Além disso, o primeiro stint, aquele trecho inicial da corrida antes da primeira parada, foi um dos mais sólidos da equipe em 2025. A diferença de ritmo em relação às equipes intermediárias diminuiu bastante. Pela primeira vez no ano, a Sauber conseguiu manter seus carros brigando por posições reais, sem depender de erros alheios ou situações atípicas de corrida. E isso não foi por acaso. Existem indícios bem claros de que a equipe identificou falhas crônicas no comportamento do carro e começou a trabalhar com mais inteligência e foco. O resultado disso foi um ganho de desempenho que pode sim ser carregado para as próximas etapas europeias. O que realmente tornou o GP de Miami um divisor de águas foi o impacto direto que ele teve nas perspectivas para o restante da temporada, especialmente agora com o início da fase europeia, começando com o GP de Imola. A sequência de corridas na Europa inclui circuitos desafiadores que exigem mais do carro, e a Sauber parece ter encontrado uma janela de oportunidade. E o Bortoleto, como sempre, está pronto para agarrar essa chance com tudo.
Enquanto a equipe trabalha nos últimos ajustes, algo chamou muito a atenção: a confiança renovada de toda a estrutura da Sauber. Jonathan Willey, chefe da equipe, e o experiente Nico Hülkenberg foram claros ao dizer que o time finalmente deu um passo à frente no desenvolvimento do carro. E o próprio Bortoleto, mesmo em meio aos altos e baixos da temporada, demonstrou, nas palavras de Willey, estar totalmente alinhado com o que a equipe agora pode entregar. O novato já não carrega mais aquele peso da constante adaptação. Agora, ele está focado em extrair o máximo de cada corrida. E Imola, onde ele teve uma das melhores performances da Fórmula 2, é um circuito que ele conhece muito bem e gosta bastante. Com um carro mais consistente e uma estrutura mais sólida por trás, o brasileiro tem tudo para se destacar. Ele sabe que a briga vai ser dura, mas esse é o momento certo para começar a colher os frutos das melhorias feitas pela Sauber. E enquanto os olhos estavam voltados para o abandono precoce de Bortoleto, uma fala de Hülkenberg passou quase despercebida. O alemão elogiou sem reservas as últimas atualizações do C45. Ele foi enfático ao dizer que, com esse novo nível de desempenho, a equipe agora tem chances reais de disputar pontos nas corridas da Europa. Isso foi um marco importante, porque até então Hülkenberg demonstrava ceticismo em relação à competitividade do carro. A chave para esse possível sucesso europeu está na forma como a Sauber se preparou para os circuitos mais técnicos. Em Imola, por exemplo, é necessário um equilíbrio fino do carro, e a equipe concentrou seus esforços para adaptar o C45 justamente nas curvas de média e alta velocidade. As atualizações aumentaram a estabilidade e ofereceram mais confiança nas saídas de curva, algo que vinha sendo um ponto fraco do carro até então. Bortoleto, que já vinha demonstrando bom entrosamento com o carro, agora tem a chance de levar o time além do que qualquer um imaginava no início do ano. Com mais segurança nos ajustes e com a familiaridade com o traçado de Imola, ele está numa posição privilegiada para surpreender e, quem sabe, conquistar os primeiros pontos da Sauber em 2025. O GP de Miami, mesmo com o abandono, trouxe muito mais do que frustração. Ele mostrou que a Sauber tem potencial, que a equipe está aprendendo e que o Gabriel pode sim esperar muito mais da estrutura que tem em mãos. A equipe suíça, agora mais alinhada internamente e com um carro mais equilibrado, parece finalmente ter encontrado a confiança necessária para brigar de verdade nas próximas corridas. Com Imola e outros circuitos europeus pela frente, a Sauber se prepara para aplicar na prática tudo o que foi aprendido até agora. Bortoleto, que já passou pela parte mais difícil da adaptação, está mais maduro, mais pronto. Ele conhece o circuito, sabe o que esperar e, o mais importante, tem nas mãos um carro que pode finalmente fazer jus ao seu talento e ambição. As melhorias no C45, aliadas à confiança crescente da equipe, colocam o brasileiro em uma posição forte para brilhar. A pressão continua alta, claro, mas agora ele pode enxergar uma luz no fim do túnel. A Sauber está no caminho certo. E Bortoleto, com sua visão afiada e mentalidade resiliente, tem tudo para ser um dos grandes nomes desta temporada. Se as melhorias realmente entregarem o que prometem, talvez estejamos diante do início de uma nova fase, para a equipe e para o piloto brasileiro.